Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Nesse primeiro ciclo de estudos, que terá 24 temas, estamos estudando as doutrinas básicas do cristianismo. Estamos no terceiro tema e no estudo simplificado de hoje, vamos conhecer um resumo da história da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu queria fazer um único estudo sobre a Bíblia, mas não dá. Então, teremos 3 vídeos sobre o tema a Bíblia. Então, acompanhe pela numeração do vídeo que você vê na descrição que aparece ao público. Este é o 6º vídeo de estudos simplificados das doutrinas básicas do cristianismo. Eu te convido a assistir os anteriores aqui no canal. Hoje vamos aprender sobre a incrível história de como a Palavra de Deus foi sendo montada ao longo dos séculos. Como já informamos em outros vídeos, por causa do compromisso com a duração dos estudos bíblicos de até 20 minutos, não vamos ler todas as referências bíblicas. Dê um pause, leia, confira e retorne. Talvez você vá ouvir detalhes e curiosidades sobre a Bíblia que você nunca ouviu na sua vida, ok? Eu sou William Pereira, apenas um cristão. Uma pergunta antes de iniciarmos. Qual a importância de sabermos mais sobre a Bíblia? São muitas as respostas possíveis para essa pergunta, então vou ser pontual com algumas possibilidades de resposta, mas você pode até ter outras. Primeiro, é um dos meios de graça pela qual podemos ouvir Deus falando aos nossos corações hoje. Ou seja, é a forma que Deus criou para que pudéssemos ouvir o que Ele quer nos ensinar e sobre como podemos ter um relacionamento com Ele. Segundo, a Bíblia é tão viva que um texto que você lê hoje em uma determinada circunstância ou situação de vida, Deus fala ao seu coração de uma forma. O mesmo texto, em outra situação ou circunstância totalmente diferente da primeira, Deus vai te revelar uma outra coisa completamente diferente do que você entendeu na primeira vez que leu. Terceiro, é a revelação de Deus aos homens ao longo da história. Quarto, sua veracidade tem sido comprovada por estudos e descobertas arqueológicas. E com a tecnologia de hoje, podemos encontrar nas redes sociais e canais de informação muitas dessas descobertas. Quinto, é o livro sagrado dentre todas as demais religiões existentes, do qual se encontram os originais ou cópias dos originais que estão em diversos locais do mundo. Sexto, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e revelada a 40 autores entre 1500 a.C. e 90 anos depois de Cristo, totalizando um período de quase 1600 anos. Portanto, a atuação do Espírito Santo não começou no Pentecostes. Sétimo, começou a ser escrita há mais de 3.600 anos, acompanhando a história da nação de Israel e chegando a Cristo e a difusão do Evangelho, e foi consolidada em um único volume, abrangendo 66 livros. Nenhum outro livro sagrado de outras religiões possui esse legado. A Bíblia não é só uma coletânea de histórias e narrativas muito bem escritas e contadas. Há uma grande história contada pelo conjunto de relatos individuais que se interligam do início ao fim, ou seja, de Gênesis ao Apocalipse, e no centro dessa grande história está Deus. Depois dos vídeos sobre a Bíblia, vamos entrar de vez nessa grande história. Por enquanto, vamos continuar a explorar a história da Bíblia com algumas curiosidades relevantes. Vamos lá. Ao comparar as diferentes cópias do texto da Bíblia entre si com os originais disponíveis, menos de 1% do texto apresentou dúvidas ou variações. Portanto, 99% do texto da Bíblia é puro. Vale lembrar que esse método, chamado de crítica textual, foi usado para avaliar outros documentos históricos, como a Ilíada de Homero, por exemplo.
É o livro mais vendido do mundo em todos os tempos e com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. Uma quantidade 7 vezes maior que o número de cópias do segundo colocado na lista dos livros mais vendidos, que é o Livro Vermelho, que é uma coletânea de citações do presidente da República Popular da China, Mao Tse-tung, com o intuito de difundir o seu pensamento e educar ideologicamente a sociedade chinesa. A Bíblia foi a primeira obra impressa por Gutenberg em sua recém-inventada prensa ou prelo manual, que dispensava as cópias manuscritas e estabeleceu o padrão de impressão e encadernamento de livros. A impressão da Bíblia foi essencial para sua difusão aos povos, pois antes ter uma Bíblia era impossível às pessoas do povo, pois estavam escritas ou restritas ao clero dominante, e ainda eram feitas apenas em latim, o que não permitia ao povo comum a sua leitura e entendimento. A divisão em capítulos foi introduzida em 1227 e a divisão em versículos em 1551. Ambas as divisões tinham por objetivo facilitar a consulta e as citações bíblicas, e foi aceita por todos, incluindo os judeus. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento estavam compilados desde cerca de 400 anos antes de Cristo, sendo aceitos pelo cânon judaico e também pelos protestantes, católicos ortodoxos, Igreja Católica Russa e parte da Igreja Católica tradicional. Os líderes do judaísmo em Alexandria foram responsáveis por uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, que foi chamado de Septuaginta, que você pode baixar na internet. As traduções da Bíblia na linguagem do povo, de uma nação, foi essencial para que a palavra de Deus se disseminasse no mundo, apesar de muitas perseguições, pois o clero dominante não queria que o povo pudesse ler a Bíblia em sua própria língua. Dentre as traduções ao longo da história, a tradução de Símaco preocupou-se com o sentido da tradução e não com a exatidão textual aos originais hebraicos. Essa tradução exerceu grande influência sobre a Bíblia Latina, pois Jerônimo utilizou essa tradução para compor a Vulgata Latina, da qual se originaram as traduções para o português. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados casualmente em uma gruta, nas encostas rochosas da região do Mar Morto em Qumran, na região de Jericó, em março de 1947, por um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida de seu rebanho. São jarros contendo manuscritos de inúmeros documentos dos escritos sagrados, feitos por uma seita judaica que existiu na época de Jesus, os essênios. Os manuscritos ou documentos do Mar Morto tiveram um grande impacto na visão da Bíblia, pois fornece espantosa confirmação da fidelidade dos textos masoréticos aos originais. O estudo da cerâmica dos jarros e a datação por carbono 14 estabelece que os documentos foram produzidos entre 188 a.C. e 233 d.C. O professor Júlio Tannenbaum Barreira, membro da equipe internacional de editores dos Rolos do Mar Morto, declarou: o rolo de Isaías, encontrado em Qumran, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa. Pesquise sobre os manuscritos de Qumran na internet. Os escritos do Novo Testamento se utilizaram do grego koiné, amplamente conhecido e utilizado no século I. Esse idioma possuía muitos recursos linguísticos e precisão técnica, não encontrados no hebraico, o que permitiu uma maior e mais rápida propagação dos textos entre os povos, assim como o inglês moderno nos tempos atuais. O Novo Testamento tem como característica principal uma imensa quantidade de escritos e evidências externas. Alguns manuscritos, entretanto, merecem destaques. São os papiros e os unciais. Os papiros, produzidos quando o movimento iniciado pelos discípulos de Jesus ainda era ilegal.
datam dos séculos 2 e 3 depois de Cristo e constituem valioso testemunho da veracidade do Novo Testamento. Os unciais são manuscritos do Novo Testamento grego em letras maiúsculas, escritos em velino e pergaminho entre o século 3 e o século 8. Existem cerca de 322 unciais espalhados pelo mundo. Pesquise sobre os unciais na internet. A Bíblia sofreu diversas perseguições em inúmeros eventos ao longo da história, quando foi queimada em praças públicas, com o objetivo de fazer morrer o movimento cristão que baseava em seus ensinos, para que o povo continuasse a viver seus cultos pagãos a diversas divindades. A Bíblia, ou pelo menos uma parte dela, já foi traduzida para mais de 2.935 idiomas falados por mais de 6 bilhões de pessoas. São dados de 2015. Só em 2015 foram feitas traduções para 50 idiomas falados por quase 160 milhões de pessoas com o auxílio das Sociedades Bíblicas Unidas. Existem estimativas em 2015 que até 2035, se Jesus não voltar antes, que 98% da população mundial terá uma Bíblia ou parte dela em sua língua nativa. Mas em função do uso das novas tecnologias e numa estimativa mais atual feita em 2022, o fundador do aplicativo YourVersion estima que 95% da população global terá acesso a uma Bíblia completa em 2033. Em português, assim como em línguas majoritárias, existem muitas traduções, tanto mais antigas como mais novas. Alguns leitores preferem as versões mais antigas, como por exemplo a edição Revista e Corrigida de Almeida. Outros preferem uma tradução mais atual, mais fácil de entender, e usam a nova tradução na linguagem de hoje. Mas em todas, você vai encontrar o mesmo sentido, a mesma ideia transmitida em palavras e frases diferentes. Mas ter muitas traduções da mesma língua, longe de ser um problema, é uma bênção, pois em geral as diferentes traduções se complementam, ou seja, uma ajuda a entender a outra de modo que a mensagem fica clara para os leitores. Na internet e lojas online você pode baixar inúmeras versões completas da Bíblia, algumas gratuitas. Ufa! Foram muitos acontecimentos e ainda estão reduzidos. Depois de tanta história, o que mais te chamou a atenção? Na minha visão, nem é a própria história em si, mas foi como o cuidado de Deus se manifestou miraculosamente em preservar a sua palavra ao longo do tempo e da história humana, capacitando e usando pessoas e eventos para que os humanos de todas as épocas, especialmente as posteriores aos escritos, pudessem vir a conhecer toda a revelação que Deus manifestou aos homens. Quando formos estudar sobre outras religiões, na série seguinte aos estudos sobre doutrinas cristãs essenciais, para compará-las com o cristianismo, você vai entender o motivo por que a gente investiu tanto tempo em descrever a história da formação da Bíblia. Tenha um pouquinho de paciência. Mas, deixando a história de lado, vamos ver o que a Bíblia revela nela mesma sobre a sua própria identidade e no que podemos aproveitar como utilidade para a nossa vida cotidiana. Mas em função da regra que estabelecemos para os estudos do canal, que não queremos que passem de 20 minutos, vamos fechar esse vídeo e deixar um gostinho de quero mais, citando alguns desses pontos. E no próximo vídeo, vamos repeti-los e apresentar as referências bíblicas para que você possa conferir. Então, acompanhe o próximo vídeo pela identificação da numeração do estudo, que fica no título. Vai ser o vídeo número 7. Então, vamos tratar no próximo vídeo os seguintes pontos sobre a importância da Bíblia e as coisas que ela nos revela. 1. Ela se autoproclama Palavra de Deus. 2. Ela revela como o mundo foi criado e como será terminado. 3. Ela aponta e descreve inúmeras profecias que se cumpriram ao longo da história
inclusive as profecias que se cumpriram em nossa época, no século XX, com precisão absurda, o que demonstra a onipotência do Deus a quem servimos. 4. Ela revela o grandioso amor de Deus pelos seres humanos e narra em detalhes as promessas da vinda do Messias, Jesus Cristo, com profecias que se cumpriram com a primeira vinda dele, considerando que o tempo da promessa e o efetivo cumprimento foram mais de 700 anos de diferença entre um e outro. 5. Ela revela a glória vindoura reservada a todos aqueles que aceitam o caminho proposto por Deus, Jesus Cristo, para se tornar um ser perdoado e redimido, que nessa condição pode voltar a se relacionar com um Deus Santo. 6. Ela aponta caminhos e soluções para a vida, com conselhos e admoestações sobre como viver e como se relacionar com Deus e com o próximo, e se tornou a regra para a vida com fé em Deus, como um manual de orientações práticas para todos os cristãos que desejam ver Deus face a face. E 7. Ela contém confirmação de eventos atuais. Então, vamos explorar cada um desses aspectos no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Te vejo no próximo vídeo. E muito obrigado por você estar aqui conosco. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, fique à vontade, porque isso nos ajuda muito. Ative o sininho das notificações caso queiram ver os novos vídeos assim que forem lançados. Ok? Muito obrigado, um abraço.